E aí, olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Sessão às 6, me chamo Lucas Ribeiro. Hoje, no último podcast do ano de 2024, a gente vai trocar uma ideia com spoilers de uma das séries de maior sucesso da Netflix. Há quem diga a série de maior sucesso da Netflix, né? No caso, Squid Game, ou Round 6, ou Round 6, né? Como você queira chamar. Pra quem não sabe, lá atrás, já discutimos sobre a primeira temporada em um podcast. Eu vou deixar, inclusive, o link disponível na descrição para os que quiserem conferir depois, tá bom? Mas hoje temos bastante coisa pra conversar. Se a espera valeu a pena, se essa nova temporada tá à altura da primeira, os jogos, novos personagens, a história, o gancho absurdo no final da temporada. Então recomendo de verdade já terem assistido, porque, mais uma vez, teremos spoilers, beleza? Estão avisados? Bora começar então, como sempre, com a sinopse. Espero que gostem. 3 anos depois de ter sobrevivido aos jogos sangrentos da primeira temporada, Gi-han desiste de deixar a Coreia para os Estados Unidos e decide mergulhar de novo no mundo do Squid Game. Dessa vez, seu objetivo já não é apenas sobreviver, mas mudar as regras do jogo. É criado por um cara chamado Wang Dong-hyuk, que também fez os filmes Nas Muralhas da Fortaleza e Em Silêncio, tá bom? E as 2 temporadas da série já estão disponíveis no catálogo da Netflix. Beleza, olha, não sei vocês, mas quando o Squid Game lançou lá em 2021, não sabia muito bem o que esperar, mas com poucos episódios estava completamente engajado, envolvido, apegado aos personagens e completamente chocado com a ousadia do criador de matar tantos personagens. Dane-se se você é um idoso, um morador de rua, se você simplesmente não quer mais jogar, se você perder em alguma partida você morre e é isso. E a ficha caiu pra mim de que eu tava super apegado à história naquele episódio da prova das bolinhas de gude, né? Todos os aliados formando duplas, achando que iam trabalhar juntos para depois perceber que um ia sair vivo e o outro ia morrer. E o desespero daquele episódio, meus amigos, foi brutal. Eu costumo chorar aqui e ali assistindo filme, série normal, mas assim, nada demais. Nesse episódio, eu estava soluçando de tanto chorar. Sabe quando sua cara fica inchada e você respira meio soluçando porque tá chorando direto? Fui eu durante essa prova. Até eu fiquei surpreso com minha reação de tão bem construída que foi a narrativa de todos ali até aquele ponto. E no final a temporada ainda termina com aquela revelação de que o personagem número 1, na verdade, era o organizador dos jogos com uma doença terminal. Nossa, nunca, jamais eu ia adivinhar isso. Então, enquanto todo mundo tava se questionando se devia ou não ter uma segunda temporada, eu tava usando o tempo pra me recuperar mesmo do quão pesada foi a experiência, né? E fui ver essa segunda meio que esperando a mesma coisa. Não se apegar aos personagens novos, porque provavelmente todo mundo vai morrer, focar só no protagonista e ver aonde a gente vai dessa vez. Mas sabe o que me surpreendeu? Essa temporada começa exatamente da onde a primeira termina. Ia deixar pra falar isso no final, mas já adianto que quem vai maratonar tudo de uma vez vai se beneficiar bastante, porque terminou uma temporada, começou outra, já pega o embalo da história. Enquanto muitos que viram em 2021 nem devem se lembrar tanto, né? Até porque 3 anos de diferença é muita coisa. Mas foi uma surpresa boa essa continuidade, eu gosto disso. E a construção dos primeiros episódios, não sei vocês, mas era tudo muito interessante. Mas principalmente ver o que o Gi-han escolheu fazer com toda a grana que ganhou, né? Que mesmo depois de 2 anos ele mal gastou o dinheiro por ser um prêmio sujo, né? Banhado com o sangue de todo mundo que jogou com ele. E ver que na prática o jeito dele vingar as vítimas e fazer justiça era contratar pessoas para encontrar aquele recrutador dos jogos que fica nos metrôs, foi muito esperto. Acompanhar a construção do protagonista até o momento que ele volta para a ilha para participar dos jogos, há quem diga que foi lento, que demorou, mas eu acho que o tempo de espera até a gente chegar lá foi essencial, porque deu tempo do detetive se aliar ao Gi-han, de bolar um plano, aquela ideia dele colocar um rastreador no dente, caso ele desaparecesse, eu realmente achei que ia funcionar. Então muita coisa foi feita até voltarmos para os jogos, por isso não acho que foi gratuito, sabe? Mas olhando agora para toda a história dessa temporada, será que é repetitiva? É só um Ctrl+C, Ctrl+V do que já vimos antes? No geral, eu diria que não.
O criador da história sabe o que o público quer ver de novo, né? O que cativou as pessoas da primeira vez que vale trazer aqui de novo, no caso, jogos violentos, muitas sequências de tensão com personagens carismáticos e bem construídos, ao mesmo tempo que se permite também trazer novos plots, novos arcos, né? Uma mãe que perdeu a filha na Coreia do Norte e secretamente trabalha como funcionária dos jogos, a busca por essa ilha misteriosa liderada pelo detetive. Então, ou seja, trazer novas perspectivas de uma realidade que já conhecemos, que já sabemos como funciona, ao mesmo tempo que você mantém aquilo que as pessoas vão querer ver de novo. E então isso foi muito importante. E aqui isso é muito bem feito. Ou seja, no fim das contas, a história é diferente, tem novidades suficientes para que você não sinta que é exatamente a mesma coisa. Não é uma repetição do que já vimos antes. E graças a Deus por isso, né? Agora, em relação às mensagens, assim como a primeira temporada, aqui temos uma história que abre espaço para um leque de comentários sociais que quase sempre servem como um banho de água fria e um choque de realidade. Não para servir de alerta para o que um dia pode acontecer, mas mostrando muito do que já vivemos hoje. Por exemplo, como o mundo capitalista que a gente vive nos deixou acostumados a valorizar mais o dinheiro que não temos, e talvez nunca teremos, do que nossas próprias vidas. E como que isso serve de motivação para tantos participantes ignorarem completamente todos os assassinatos só pela possibilidade de uma vida melhor. Na história, isso serve de motivação para várias pessoas votarem constantemente em continuar os jogos, jurando que quem vai morrer é o cara do lado e não eu. Essa falta de empatia e a ideia de que, desde que isso afete só o outro e não eu, então tá tudo certo. E essas rodadas de votações depois do jogo são realmente uma novidade. E por ser uma parte tão presente dessa temporada, não tem como não comparar com a política, nas pessoas estarem tão divididas politicamente ao ponto de não entenderem de forma alguma como que o outro lado pensa do jeito que pensa e ficar por isso mesmo. Um estranhamento de ideologias, digamos assim, mas crédito aos roteiristas sempre deixando muito claro por que um lado quer que os jogos acabem e por que o outro quer que todo mundo siga em frente. Independente da sua opinião pessoal, do que deva ser feito ou do que você faria, a mensagem de que alguns ali preferem morrer tentando ganhar dinheiro do que voltar às vidas que tinham é executado de várias formas diferentes, através de diversos personagens e sempre muito bem feito, às vezes até bem emocionante. E triste, né? Essa coisa de que, mesmo com o constante poder de escolha, as pessoas ainda assim preferem jogar jogos absurdos e correrem o risco de perder a vida do que voltar para o mundo real, que para muitos que são pobres e endividados, pode ser até ainda mais assustador. E acho que isso diz muito sobre a situação atual do mundo, como os líderes das nações estão falhando com as pessoas. Porque pode não ser a minha realidade, pode não ser a sua, mas o fato é que é a realidade de muita gente. E pensando nisso, a gente vê que a história, na verdade, poderia super acontecer. Eu acho que a gente chegou nesse nível de transformar o desespero das pessoas que não tem nada a perder em entretenimento. Então, é muito forte, assim. É necessário, mas é forte. Agora, se eu tivesse que dizer um ponto que realmente deixou a desejar nessa segunda temporada, na verdade são duas questões que estão conectadas, que são plots que não foram a lugar nenhum e um final incompleto. Como é que você faz as pessoas esperarem 3 anos pela continuação de uma série, divulga como sendo uma nova temporada completa, mas na verdade é claramente só a parte 1. Primeiro que dessa vez só temos 7 episódios, né, ao invés de 9. E quando chega no último episódio, por exemplo, faltando uns 20 minutos pra acabar e vê que absolutamente nada tá sendo resolvido, aí você já percebe que você vai ter que esperar pra ver no que vai dar. Sobre uma terceira temporada a gente fala mais pra frente, mas a questão é que você trazer tantos elementos novos e plots interessantes, como voltar a falar do esquema de tráfico de órgãos dentro dos jogos, da funcionária que é contra isso, do detetive que levou um tiro do irmão e tá procurando a ilha, desse mesmo irmão que na verdade tá disfarçado de jogador número 1. Então você ter todos esses plots, mas não deixar claro que na verdade essa é só a primeira parte, é um baita tiro no pé.
Na minha opinião, o material promocional, os trailers, os teasers, os posters, eles têm total obrigação de pelo menos informar para as pessoas o que elas devem esperar do que vão assistir. E você fazer aquele fã que esperou pacientemente 3 anos pra ver de novo sua série preferida, pra só no final perceber que vai ter que esperar ainda mais pra saber o que acontece, é muito arriscado. E isso é tão fácil de resolver. Se só tivesse escrito Squid Game 2 parte 1, eu não teria queixa alguma dessa temporada, provavelmente. Diria que é maravilhosa, incrível. Até porque na primeira temporada a gente passou por tanta coisa com os personagens e os episódios constantemente nos dando mais história, desenvolvendo, avançando as coisas. Aqui você já percebe que as coisas são diferentes, mas deixar para o público perceber isso ali na hora é quase um teste de paciência para quem esperava uma história tão completa e redonda como a primeira foi. E isso afetou minha experiência não só porque a história parou na metade e você quer ver mais, mas os plots que eu falei agora vão sumindo ao longo dos episódios. Cada vez menos você vê aonde a história da funcionária sniper vai dar. Cada vez menos você vê o detetive que até então tinha tanto destaque nos primeiros episódios. E você estranha essa escolha, essa mudança de foco. Mas o final é a prova de que eles sempre iam deixar tudo em aberto, por saberem que na próxima temporada eles vão ter mais tempo para falar sobre tudo o que acabou faltando aqui, sabe? Então confesso que isso surpreendeu e até decepcionou um pouco, na verdade. Acho que eles prometeram muito mais história nos primeiros episódios do que de fato tivemos na prática. E tô curioso para ver nos próximos dias se isso vai ter alguma repercussão, se isso pode afetar negativamente o interesse da série. Vocês que já viram, como foi para vocês perceber que o final ia ficar em aberto, né? É uma coisa interessante pra gente conversar. Mas olha, de resto, tudo ótimo. Os sets de filmagem muito bonitos, coloridos. Os jogos realmente parecem que você está dentro de um mundo de fantasia, arquitetado de formas bem criativas, lúdicas. Os próprios jogos também, alguns estão de volta, outros são totalmente novos. No geral, eu gostei de todos, mas até agora os jogos da primeira temporada me pegaram um pouco mais. Mas foi legal a escolha de ficar mudando, não precisar ficar sempre preso à mesma coisa. O elenco também é um ponto extremamente positivo. Os atores aqui são sensacionais. Tem ator que tem o quê? 2, 3 cenas, mas ainda assim consegue chamar a atenção. Não sei se vou conseguir pronunciar o nome de todo mundo certo, tá? Até já devo ter errado, não sei. Mas vou tentar. Não decorei o nome de nenhum personagem, foi impressionante. Então tô com uma cola enorme aqui comigo, inclusive. Então, seguindo agora com os personagens, temos vários. Mas como não dá pra falar de todos, vamos destacar alguns. Começando pelo ator, né, o Lee Jung-jae, como Song Ji-han, que é o protagonista, o jogador número 456. E não sei vocês, mas você nota a diferença do personagem da primeira temporada pra essa. Na primeira era tudo muito novo, dando pros participantes, tanto pros participantes quanto pro público. Tava todo mundo tentando entender ainda as regras e tudo mais. E isso dava pros personagens, principalmente pra ele, para o protagonista, um ar de curiosidade, de inocência, por não saber o que esperar, como vai ser o dia seguinte. Aqui a gente vê que o cara tá cheio de traumas, não tem medo de bater de frente com os organizadores, tá super disposto a fazer o que for para honrar aqueles que já se foram e ao mesmo tempo salvar a vida dos novos participantes. Ji-han se torna um personagem ainda mais interessante por estar numa fase da vida que se dedica totalmente a ajudar o outro e abraçar mesmo a postura de líder quando é preciso, né? De guia e tirar vantagem do fato de já ter estado lá antes. Tipo quando ajuda o pessoal lá na primeira prova, dá a dica de um ficar atrás do outro. É uma pessoa muito honrosa, é um excelente protagonista. Ele não precisaria fazer as coisas que ele faz, mas ainda assim ele faz. Ele tem uma moral que eu acredito que boa parte do público vai se identificar. É o raro caso em que o protagonista seria facilmente meu personagem favorito. Normalmente quem me chama mais atenção é o secundário, aquele mais deixado de canto e que acaba conseguindo se destacar mais. Aqui não, o protagonista age como muitos de nós agiríamos, ou pelo menos achamos que agiríamos se estivéssemos na mesma posição, né? Ele representa muita gente, realmente é um personagem inteligente, escrito pro público se identificar mesmo, e eu adorei. A atuação do Lee Jung-jae é excelente e só dá mais credibilidade a tudo. Então, maravilha.
Em seguida temos o ator Park Sang-hoon interpretando a Hyun-joo, que é a jogadora número 120. É muito bom poder ver uma série tão grande como essa dando destaque para uma parte da comunidade LGBT tão invisibilizada no entretenimento. Acompanhar o progresso, poder conhecer mais da jogadora número 120, entender por que ela tá jogando, por que precisa da grana, ver na prática suas dificuldades só por ser uma pessoa trans, até mesmo para formar grupo nas dinâmicas dos jogos, o jeito como essa personagem foi escrita e como as pessoas ao seu redor interagiram com ela foi um dos pontos altos dessa temporada pra mim. Sem brincadeira, Hollywood devia receber aulas sobre como introduzir personagens LGBTs no entretenimento pelas pessoas que escreveram essa temporada. É uma das melhores personagens trans que eu já vi nos últimos anos, se não a melhor, porque é tudo muito natural. Ela faz amizades, cria laços e vai falando de si como qualquer outro jogador tá fazendo ali. E mais bonito do que ver a sua determinação e suas motivações para ganhar o prêmio, né? No caso, finalizar a sua transição e ir pra Tailândia, é ver as pessoas perto dela se dando uma chance e indo conhecê-la, né? Trocar uma ideia, se desarmando. Foi muito lindo e orgânico de se assistir. Virou facilmente uma das minhas personagens favoritas. Como falei, eu tinha o plano de me apegar só ao protagonista, porque de resto todo mundo podia morrer, mas quando você vê, já tá se apegando a outra pessoa, e pra mim foi o caso dela aqui. Assistir ela aí de uma pessoa que recebia uns olhares tortos, até a única mulher na linha de frente da revolução ensinando os caras a usar as armas, foi muito bem construído realmente. Agora, ela ser interpretada por um ator cis, por eu não ser membro dessa comunidade, não acho que eu sou a melhor pessoa para comentar no assunto, mas pessoalmente acredito que uma atriz trans teria trazido um significado, uma importância ainda maior para o papel, mas o trabalho do ator aqui você percebe que é muito positivo e respeitoso, isso é inegável. Por fim, nós temos a dupla Kang Hae-sim como a jogadora número 149 e Yen Dong-gyun, que é o jogador número 007. Ou seja, no caso, a mãe, né, aquela senhora, e o filho. No início, eu não sabia direito se eu ia gostar deles, mas as atuações e o roteiro, mais uma vez, me mostraram que, dando tempo ao tempo, você vê que existe um desenvolvimento bem bacana ali. Me emocionou principalmente a relação da senhora, da 149, com a jogadora 120. Ela virou ali uma figura materna para múltiplos personagens, baixou a guarda, tentou entender a história do outro, e os laços que saíram disso me emocionaram bastante. Foram outras pessoas que eu jurava que não ia me importar e acabei torcendo e ficando tenso por eles. Por falar nisso, uma cena que minha pressão só faltou sair do meu corpo foi naquele jogo das portas, que arrastaram o cara pra uma direção. A senhora ficou sozinha, coitada. Parecia que o tempo ia acabar e no último segundo a outra equipe pega ela e ela se salva. Nossa, eu tinha certeza que ela ia morrer. São momentos assim que eu percebo o quanto eu me importo com esses personagens, até mais do que eu esperava. Não acho que nessa temporada tivemos uma prova que nem a da bolinha de gude que eu falei no começo, que deixou meu coração em pedaços, mas ainda assim tivemos momentos bem emocionantes. E o carinho que um tem pelo outro também foi muito bonito. Teve uma fala dela em especial dizendo que se ela morrer, ele consegue seguir a vida, mas se ele morrer, ela não saberia o que fazer depois. Nossa, isso me pegou muito, sabe? E isso me faz acreditar que ela vai morrer realmente e ele vai sair vivo, né? Essa é a minha teoria depois que eles soltaram essa frase na série. Eu espero muito estar errado, de verdade. Gostaria que os dois saíssem vivos, mas a gente sabe que Squid Game não perdoa, né? Eu não acho que eles são bonzinhos assim. Então eu já tô tentando me preparar pra tudo. Agora vamos falar sobre o final, né? Como que a temporada termina e o que a gente sabe sobre o futuro. No final, a revolução acaba perdendo, aqueles que não foram capturados morreram. O Ji-han e o seu amigo são capturados e o número 1, também conhecido como o Homem da Máscara Preta, dá a entender que ele morreu para poder voltar a usar a máscara e assumir o manto de organizador dos jogos otário. Pelo visto, ele conseguiu enganar todo mundo realmente, eu não acho que ninguém suspeita que ele seja um agente infiltrado, e termina a temporada matando o amigo do protagonista lá, aquele braço direito dele. Não tenho muita ideia de como eles podem se reerguer do jeito como as coisas estão, e também não entendi qual foi a motivação exatamente do Homem da Máscara Preta fingir ser um dos jogadores. No início,
parecia que era só pra garantir que os jogos continuassem rolando, né? Mas ele realmente se abre com as pessoas, ele se torna vulnerável em vários episódios. Conta do seu passado, coisas da vida dele, da esposa, que a gente sabe que é verdade. E daí a gente fica se perguntando se ele tá se dando esse trabalho todo só pelos jogos mesmo, ou não. Às vezes parecia mais. É outro plot que poderíamos ter tido um pouco mais de contexto. Acho que a única esperança realmente é que a equipe de busca lá, junto com o detetive, encontre a ilha certa e de alguma forma tente resgatar os sobreviventes. Sobre essa temporada, como eu falei antes, é mais curta que a anterior, tem menos episódios, tem 7, mas com a mesma faixa de tempo, entre 51 minutos e 1h10. Sobre a terceira temporada, ouvi dizer que eles gravaram a segunda e a terceira juntas, então a previsão, de acordo com o criador, é que ela seja lançada em 2025 mesmo. Se Deus quiser, não vai levar mais 3 anos, mas tudo indica que a terceira vai ser a última realmente. Com certeza a Netflix vai continuar fazendo projetos dentro desse mundo de Squid Game. Então, fãs, podem ficar tranquilos aí. Por ser, né, um sucesso absurdo, eu acho que seria uma perda de dinheiro enorme se eles nunca mais fizessem nada com essa marca, né, com essa franquia. Mas dessa série em especial, a previsão é que a terceira seja a última mesmo. Bom, no geral eu diria que Squid Game 2 é muito bom, mas com vários poréns. Introduz muitos plots interessantes, com ideias, conceitos e mistérios, porém, todos pela metade. Promete finalmente dar um destaque pro detetive, porém, ele vai sumindo com o passar dos episódios. Dá a entender que vai mostrar como é nos bastidores dos jogos, o ponto de vista de quem tá ali segurando a arma, porém também vai sumindo com o tempo. Promete explorar mais a questão do tráfico de órgãos, porém só em 2 cenas, sabe? É uma temporada muito boa, mas que infelizmente a teoria é um pouco mais interessante do que a prática. Eu gostei bastante do que vi, não vejo a hora de lançarem a continuação, mas quando a gente compara com a primeira temporada, que teve um começo, meio e fim super satisfatórios que prometeram e ainda entregaram, aqui realmente você percebe que o final deixa a desejar. Mas parando pra pensar, até essa minha crítica negativa é boa, né? Eu meio que tô admitindo que as ideias que eles trouxeram foram tão interessantes que no fim eu fiquei frustrado que não tivemos mais destaque, desenvolvimento de certas pessoas. Então não é a pior coisa do mundo, né? Vamos combinar que nesses anos todos aí de podcast, a gente já conversou sobre uns projetos aí bem mais difíceis de defender do que Squid Game. Mas no final das contas vale assistir, vale a espera, a história é boa, tem várias surpresas, os ganchos no final de cada episódio são bem bons, só acho justo você assistir já sabendo que nada vai ter desfecho. Literalmente tudo termina em aberto e nada é resolvido. Indo com isso em mente, imagino que a experiência seja bem mais satisfatória e alinhada com as suas expectativas. Em comparação com a temporada anterior, essa aqui me parece ter mais senso de humor, tem mais momentos engraçados, mas ainda assim continua bem classificação 18 anos mesmo, né? Continua sendo aquele Squid Game que a gente já conhece, então nada novo sob o sol em relação a isso. Mas e vocês aí que já viram até o final, concordam comigo que um final aberto foi sacanagem? Ou vocês gostaram? Quais são suas apostas para quem vai sair vivo, para quem vai morrer? Podem mandar suas sugestões, críticas, feedbacks. Quem tá escutando pelo YouTube temos a caixa de comentários. No Instagram estamos como @sessãoas6 e no TikTok como @podsessãoas6. Lembrando que o podcast da primeira temporada da série já está na descrição, caso queiram conferir. Se puderem, mandem esse episódio para quem vocês conhecem que também já maratonou a série, já tá com várias teorias do que vai rolar e também quer trocar uma ideia. Agradeceria bastante. E assim, meus amigos, a gente vai chegando ao final da análise de hoje sobre a nova temporada de Squid Game. Aos que escutaram até aqui, muito obrigado, vocês são maravilhosos. Daqui a 15 dias estamos de volta. Se tá escutando isso no final do ano, um Feliz Natal, ótimo ano novo, desejo tudo de melhor pra vocês. Nos vemos em breve, muita coisa planejada pra janeiro, tá bom? Então fiquem atentos, boas festas, um beijo enorme e até mais.